A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Que Jesus ricamente nos abençoe, que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre as nossas vidas, que se há no nosso meio algum enfermo, que ele seja radicalmente curado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido os amados irmãos para nós orarmos o Salmo 91, que dentro dos 150 dias, hoje é o Salmo 91. Eu vou ler sobre nós, amém, queridos? Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Deus, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, aos nossos bens, à nossa saúde, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. O Senhor diz: pois que tão encarecidamente nos amou, também eu os livrarei, pô-lo-eis num alto retiro, porque conheceu o meu nome, porque Ele conhece o nosso nome, porque o Senhor conhece o teu nome e nós conhecemos o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Vocês me invocarão e eu lhe responderei. Estarei com vocês na angústia, livrá-lo-eis e os glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória! Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e declaramos a tua palavra é escudo e broquel sobre as nossas vidas, Senhor. Como diz no Salmo 91, praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, aos nossos bens, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, se nós estivermos ligados ao Espírito Santo de Deus, se verdadeiramente, Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamentos, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos sitiem as nossas casas, a casa dos meus irmãos, dos nossos vizinhos, dos vizinhos da frente, dos fundos, do lado direito, do esquerdo, de cima, de baixo, em nome de Jesus. Que sejamos todos guardados, escondidos, debaixo das asas do Senhor. Que o Senhor, pedimos que Ele dê ordem aos seus arcanjos para sitiar o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa e a
Antártica, em nome de Jesus. Senhor, que o teu exército de arcanjos e anjos esteja guardando a casa dos teus filhos. Guarda aqueles que estão nos hospitais em grande angústia, Senhor. Ah, Senhor, ouve o clamor deste povo, Senhor, porque os teus ouvidos não estão, você não é surdo, você ouve todas as coisas. Ah, Senhor, a voz do Senhor ressoa sobre toda a terra, a voz do Senhor ressoa sobre todo o universo. O Senhor reina de eternidade a eternidade. Ah, Senhor, que haja hoje no nosso meio, Senhor, curas, sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, tudo para a honra, glória e louvor do nome que é sobre todos os nomes. E este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com palavras de ações de graça, porque a cada manhã, a cada minuto, nós temos muito que agradecer pelos tremendos livramentos que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, queremos beber, Senhor, do rio da vida, das fontes de águas vivas, Senhor. Queremos, Senhor, temos sede de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio. Toma teu lugar de honra, Senhor. Senta-te aqui, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, declaramos o governo, o domínio, a condução dessa reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor, é declarar os seus feitos maravilhosos nas nossas vidas, mesmo que você não tenha visto. Porque o mundo espiritual, amados, ele é tão real quanto aquele que nós vemos. Então, provavelmente, naquele dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos ficar impressionados dos tremendos livramentos, do cuidado, do zelo de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amados? Eu estava essa semana, até eu assisti uma pregação da pastora Edmeia, missionária, né, Edmeia Williams, que eu gosto muito dela. E ali tinha uma palavra, né, que a gente gosta muito de ouvir essa palavra. E tem duas outras que a gente sempre fica encucado. Eu lembro quando eu vi essa palavra, logo que eu me converti, fiquei muito assustada com essa palavra. Então, eu gostaria de ler esta palavra que me deixava muito assustada. Talvez você também. Que está lá em Mateus 7, versículo 22, diz assim: muitos, quem está falando é Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, cada vez que eu ouvia ou que eu lia essa palavra na Bíblia, eu pensava, meu Deus, será que eu tô nesse meio? Que eu acho que alguns de vocês também devem ter pensado nisso. Aqui diz, olha, profetizamos no nome do Senhor, expulsamos demônios, houve sinais e maravilhas, então houve muitas curas. O que você acha que pode ser isso, queridos?
Porque agora nós somos o Senhor, nós, né, declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fomos batizados nas águas, fomos batizados no Espírito Santo, né? E isso aqui sempre me deixava com um ponto de interrogação gigantesco. E quando diz ali, nunca vos conheci. Puxa vida. Então vamos pegar uma simples, um exemplo muito simples, né? Nós estamos agora, entramos na primavera. Então a gente vê as flores lindas, os jardins bonitos, né? Quem mora perto de mato vê as florestas, tudo com flores, muito lindo. Mas é muito interessante, né? Vamos ver um jardim. No inverno, normalmente os jardins ficam muito feios, são queimados pelas geadas. No nosso caso aqui, né? Raramente tem flores, só algumas flores resistentes ao frio, né? Mas na maior parte das vezes não tem flores. Agora, para esse jardim florir, eu tenho que lá no finzinho, na metade do inverno, já semear as sementinhas das flores que eu quero que na primavera floresçam e encham o meu jardim, e o meu jardim fique bonito. Só que eu não posso plantar essas sementes e deixar ela ao ar livre, né? Eu tenho que colocá-la numa estufa, num local protegido do frio intenso, das chuvas torrenciais. Para quê? Para que essa semente não morra, para que ela germine, cresça, se fortaleça, e quando chegar no fim do inverno, início da primavera, ali nas últimas semanas do inverno, eu já possa levar aquela muda, que já não é mais uma simples semente, ela já germinou, ela já tem folhas, né? Então ela já está crescendo. Então eu posso lá colocar aquela muda de uma flor no meu jardim. E aí, com a primavera chegando, durante o dia sempre tem sol, elas vão crescendo, ficando bonitas, aí elas dão os botões e depois elas florescem, a gente sente o perfume agradável, além de uma beleza sem fim, que são as cores das flores, não é verdade? Aí nós também poderíamos pegar, não apenas falar das flores, mas poderíamos falar de uma verdura, de qualquer coisa que se planta. Podemos falar do arroz, né? Até porque agora o arroz está tão caro. Eu ouvi outro dia até umas brincadeiras assim. As pessoas estavam trocando alguns quilos de arroz por terreno na praia. Isso é uma brincadeira. Eu achei engraçado. Mas a plantação de arroz, queridos, quem conhece sabe que são muitas etapas. O arroz ele tem que germinar na água, então é inundado, antes ele germina, aí ele é colocado, depois enche de água, depois aquela água tem que, como se diz, tem que diminuir. Então tem todo um esquema, é algo assim muito impressionante. Então, e o arroz que a gente come, né, é uma bênção de Deus morar num país onde a gente tem infinidades de culturas alimentares, de gêneros de primeira necessidade, né? Temos milho, temos mandioca, temos aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de aipim, né? Temos tudo, amados. O Brasil tem tudo. O Brasil poderia ser, né, um celeiro para as nações, porque de norte a sul, de leste a oeste, tudo nasce aqui. Frutas das melhores qualidades, verduras, alimentos, né, de grande escala, soja, trigo, feijões, tudo. Mas é interessante que para se colher algo, tem que ter relacionamento, né? Não adianta eu jogar, assim, posso comprar sementes mais lindas e jogar tudo lá de qualquer jeito assim. Se eu não fizer direitinho, elas vão morrer. Elas vão morrer. Talvez algumas até se salvem, né? Daqueles pacotinhos que vem milhares de sementes, às vezes se salve uma, duas, né? Mas... E isso somos nós, queridos. Nós somos essas sementes que
Quando nós viemos para o Senhor, nós éramos, como se diz, sementes contaminadas, né? Sementes, eu brinco, geneticamente modificada, espiritualmente. Mas com o Senhor, quando o sangue de Jesus veio sobre as nossas vidas, tudo foi corrigido. Toda maldição foi quebrada. Tudo que havia de maldição, de dor, de tudo, contrário à palavra do Senhor, contrário à vida, foi cancelado no nome de Jesus. Agora, se eu só tivesse me convertido, feito aquela oração lá de aceitar Jesus, de invocar Jesus, pedir perdão pelos pecados, só isso bastava para ter salvação? Não tem, é impossível. É impossível, mas a fé, a salvação vem pela fé, queridos, a fé em Jesus Cristo e também de converter, mudar a direção das nossas vidas, a direção de como nós nos comportávamos, de como nós andávamos, de como nós vivíamos, de como nós falávamos, de como nós comíamos, como era a nossa vida social, né? Como é que é a vida dentro de uma família, tudo é conversão. E vou dizer, não adiantava só isso, não adiantava dizer tudo isso, fazer tudo isso, mas precisava ler a palavra, porque é pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor que a fé ela cresce em nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não diz que não, é impossível. Então, queridos, peça fé ao Senhor. Agora, como é que eu vou ter fé? Eu preciso ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não importa quantas vezes eu leio a mesma palavra, porque ela é viva e eficaz. A cada dia que eu leio, a cada momento que a gente lê um salmo, qualquer capítulo, qualquer versículo da Bíblia, ele é vivo, ele se torna vivo, ele nos vivifica, queridos. A nossa alma, o nosso espírito é vivificado. Então, nós somos as boas sementes, lembram? O evangelho foi pregado e nós somos a terra, como se diz? A semente que é o evangelho, as boas novas, caiu em terra boa, porque quando você se converteu, largou tudo, você se tornou uma terra boa, uma terra fértil, né? Onde o evangelho vai crescer em fé, vai crescer em sabedoria, em transformação de vida, né? Então, amados, mas aqui diz que naquele dia muitos dirão ao Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, realizamos maravilhas. E ele diz, nunca vos conheci. E ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, amados? A iniquidade são pecados repetidos, que foram repetidos lá no avô, no bisavô, no pai, no tio, na família, e você vai lá e repete. Só que você conhece Jesus, você sabe que você se converteu, você não pode ficar mais praticando os atos do velho homem, né? Da velha vida. Não, nós temos uma vida transformada, uma vida salva e transformada pela obra da cruz. Então, eu pensava, quando eu lia isso, pensava, ai meu Deus, será que eu não seja assim? Senhor, o que eu preciso fazer? Né? Então, se você ler na Bíblia, pode pegar o livro de Mateus, você vai ver Jesus falando muitas e muitas vezes. Presta atenção no teu filho, quem tem filhos, ou presta atenção nos filhos dos outros. Quando ele chega para o pai, para a mãe, ele não chega assim, senhor João da Silva, eu quero um chocolate, compra um chocolate para mim, por gentileza ou por favor. Não. Como é que os filhos chegam para os pais? Pai,
tu pode me dar um chocolate? Mãe, você pode me dar um chocolate? Isso é o que, amados? Confiança, né? Existe uma confiança e existe intimidade. Essa intimidade, porque tu não chama se o teu pai é um doutor, se o teu pai é um juiz, tu não chega, senhor meritíssimo, senhor fulano de tal, excelentíssimo senhor, pode me dar um chocolate? Não. Pai, dá um chocolate? Então, queridos, o que significa? E muitas vezes, quando a gente se percebe orando assim: Deus, tu és Deus amado, Criador dos céus e da terra e de todos os universos. Deus, tu és Senhor sobre todo o universo. Tu és isso, tu és aquilo. Ele é. Nós esquecemos que Ele é tudo isso, mas acima de tudo, Ele é Deus de amor, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morte na cruz do Calvário. Deu o único que ele tinha para morrer por nós, por mim, por ti, nós que estávamos lá, nem nós dávamos um centavo por nós mesmos. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por ti, por todos nós, para que nós não morrêssemos, mas que tivéssemos vida eterna. Então, amados, Pai. Então, quando você falar com Deus, fale Pai. Pai. Amém? Porque isso é o que? Pai é algo perto. Pai é intimidade. Pai, o nome Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, Jesus disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome. Jesus não dizia tudo que pedires a Deus. Ele sempre dizia: Pai, eu vim do Pai, eu vou para o Pai. O meu Pai, que trabalha até hoje, ele falava sempre Pai. Pai. Então nós precisamos também, amados, começar a ter esta intimidade quando falar com Deus, falar Pai, eu te peço, tem misericórdia de mim, me ajuda através do teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ficou aqui no planeta, veio para nos conduzir com sabedoria, com entendimento, com discernimento, o caminho, para nos ensinar todas as coisas exatamente sobre Jesus e sobre o Pai. Então, queridos, e outra coisa, como é que outro exemplo prático, quando um jovem, uma jovem começam como se diz, a namorar para se casarem, o que eles fazem? Conversam dos gostos, do que gosta, qual é a cor que tu gosta, qual é a comida que tu gosta, aonde que tu gosta de passar as férias, fazem planos, se conhecem. E com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. E como é que eu vou conhecer, ter essa intimidade, poder chegar diante de Deus, falar Pai, chegar diante de Deus como Deus Pai, o Pai, não como o juiz, que Ele também é juiz, né? Mas nós temos os nossos pecados nos foram perdoados pela obra da cruz. Quando Jesus disse, está consumado, pronto, está consumado. Amém? Então, queridos, para que cada dia mais as características, como se diz, as feições de Cristo sejam visíveis na minha vida, no meu semblante, na minha vida em família, na minha vida social, né? Eu preciso conhecer. E como é que eu vou conhecer Deus? Olha, quer saber como é que Deus é, como é que Ele age?
Se tu ler o Antigo Testamento, tu vai descobrir tudo. Vai descobrir Deus amoroso, Deus juiz, Deus, o Senhor dos exércitos. Tu vai descobrir o Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tudo. O Deus justo, o justo juiz. Tu vai descobrir tudo. O Deus irado, o grande eu sou. Sim, eu já falei Senhor dos exércitos. Então, esse é Deus. E esse Deus, ele é dessa forma e será de eternidade a eternidade, querendo eu ou não, lendo eu ou não, é Deus. Mas acima de tudo, ele é Pai. E ele deseja ser o meu Pai, ser o teu Pai. Muitas pessoas não tiveram exemplos de pai adequadamente. Seus pais não cuidaram dos filhos como deveriam cuidar, não conduziram com sabedoria, não amaram como deveria, não pediram perdão quando fizeram coisas erradas, inadequadas, não se consertaram com seus filhos. E aí se tem muita dificuldade de ver Deus como Pai. Fala com Deus como justo como juiz, né? O Deus irado, o Deus dos exércitos, né? Eu lembro logo que eu me converti alguns anos atrás, tinha um congresso e nesse congresso durante o congresso havia intercessão. Então eu também fui escalada por acho que era 30 minutos ou 1 hora, eu não lembro. Eu já tinha orado por tudo que posso imaginar. Daqui a pouco comecei a conversar. Eu assim, Deus, nossa, Pai, Deus, eu te chamei de Pai. Isso é muito interessante, queridos, porque ele, acima de tudo, ele é Pai. Ele quer ser o teu Pai. Você não pode julgar Deus pelas coisas que o teu pai deixou de fazer ou pelas atrocidades que o teu pai fez contigo. Nós temos que dizer: Jesus, Deus, Espírito Santo, tu sabe como foi o meu pai. Eu quero em primeiro lugar liberar perdão para o meu pai. Agora, Senhor, sê tu meu Pai. Cura todas as dores, as indiferenças, as inseguranças, o medo, tudo, Senhor, profundo do meu coração. Todas as feridas que o meu pai natural fez. E ele fez, mas ele não tem capacidade de curá-las, porque quem cura é o Senhor. Amém, amados? Então, uma vez o Senhor me mostrou assim que quando nós invocávamos Jesus, era como se nós tivéssemos um novo registro de nascimento, que era assim, vamos dizer, fulano de tal, Maria de Jesus, filha do Deus Altíssimo, filha de Deus, filhos de Deus. Os nomes dos nossos pais nem consta nesse registro sobrenatural. Ele é escrito com o sangue de Jesus. Amém, amados? Filhos do Deus Altíssimo. Pode repetir aí: eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E, Senhor, como filha, Senhor, tu sabes, tu que nos criou, tu sabes, Senhor, como curar os nossos corações, como curar, Senhor, a nossa memória, como curar a nossa alma, Senhor. Ah, Senhor. Louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter intimidade. Porque não adianta nós orar pelos outros, as pessoas serem curadas, os demônios serem expulsos das pessoas, né? Irem para o abismo, mas eu não conhecer Deus como Pai. Precisamos conhecer a Deus como Pai, ter a Deus como Pai. Amém, queridos? E como é que eu vou conhecer Deus como Pai? Eu preciso ter relacionamento, eu preciso conversar, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso andar junto, eu preciso ler a palavra do Senhor. Então eu peguei muito da palavra de Deus, os salmos, eu dizia: Senhor, assim como Davi orou, eu também posso orar isso aqui, Senhor, porque
E a intercessão, queridos, a oração, a intercessão, ela gera intimidade com Deus Pai, com o Espírito Santo, no nome de Jesus. E é muito bom, querido, se você já é batizado com o Espírito Santo, apresente a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, mas tire um tempinho para orar em línguas. Porque a oração o Senhor, o Espírito de Deus, clama por nós, por gemidos inexprimíveis. Quando Deus quer falar com você, quando o Espírito Santo de Deus quer trazer uma palavra, uma direção, algo dos céus para ti, o Senhor sempre dá a interpretação das línguas, sempre. Ele não nos deixa ficarmos confundidos, nunca. Ele sempre traz a interpretação e ela é fidedigna, sempre. Então, queridos, porque quanto isso vai gerando intimidade. Muitas vezes nós temos orado 2 vezes ao dia, né? E é muito interessante que pela manhã nós apresentamos todos os nomes de quem a gente conhece, de vocês que estão aí que a gente não conhece pessoalmente, né? Mas, Senhor, nós pedimos por todos aqueles irmãos, Senhor, que têm nos pedido oração pelos telefones, pelos WhatsApp, pelos e-mails, pelos canais, e aqueles que assistem nas sextas-feiras, e aqueles que ainda vão assistir, aqueles que ainda assistem os encontros com o pastor João Carlos Marques, né? Então, estão sempre orados, queridos, sempre oro. Eu não consigo orar assim, Senhor, eu te peço agora, dá ordem aos teus anjos, guarda a minha família, os meus irmãos. Não, eu não consigo, sempre oro pelos nossos, né? E por todos os cristãos, aqueles que estão nos 4 cantos do planeta Terra. Porque eu muitas vezes já me beneficiei das orações de quem eu nunca conheci. Porque quando eu digo, Senhor, guarda aqueles que estão clamando por socorro, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não são teus, mas tu sabe que eles serão teus, né? Que eles vão te invocar. Isso é tremendo, amados. Então, queridos, é muito bom gerar essa intimidade. Eu sempre digo, semana passada ainda falei que essa pandemia, quem não tinha tempo de estar com a sua família, passou a ter. Quem não tinha tempo, tinha muitas desculpas para não se consertar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, teve tempo. Quem não lia a Bíblia porque não tinha tempo, é impossível, teve muito tempo. Quem não orava, não jejuava, porque eu tenho trabalho, pôde fazer tudo isso. E muito mais. Então, queridos, este é um tempo que nós podemos orar, jejuar, ler a Bíblia. Como se diz, eu lembro que o vovô sempre dizia, ficar ruminando a palavra. Olha, nisso que eu li aqui, amados, nós precisamos ruminar, ver, mastigar, se alimentar, perguntar ao Espírito Santo, tem alguma coisa, Senhor, na minha vida que eu corro risco daquele dia o Senhor dizer, aparta-me de mim, nunca vos conheci? Tem algo na minha vida, tem algum vício, tem alguma iniquidade, tem algo que eu posso me afastar do Senhor? Nós precisamos, queridos, fazer essa pergunta. Nós precisamos nos confrontar diariamente com a palavra de Deus. Sempre, porque senão não adianta. Eu posso falar bonito, mas posso aqui contar, ler bonito, né? Ler em várias versões, mas eu preciso ser praticante da palavra de Deus. Eu preciso ter intimidade. Eu lembro quando o vovô falava assim, o anjo do Senhor me apareceu, estava aqui, me trouxe um recado. Jesus, o meu irmão mais velho. Porque se nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, e nós somos o quê? Filhos de Deus também. Então,
Isso é muito legal. Você já se deu conta disso? Então, queridos, nós precisamos conhecer o caráter de Deus e o caráter de Cristo. E relacionamento tem tempo. Nós temos que dispor tempo. Temos que deixar um tempo para orar. Falar com Deus Pai, falar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo nos explicar, nos revelar aquilo que nós não entendemos na palavra de Deus, nos revelar, nos conduzir com sabedoria, porque Ele é sábio. Ele é o amigo do noivo, queridos. Amigo do noivo. Então, se você só vai na igreja no sábado, só lê a Bíblia um dia por semana, você não vai ter, nunca você vai ter o caráter de Cristo e não tem como conhecer a pessoa de Jesus, conhecer a pessoa do Espírito Santo, conhecer Deus como Pai. Nós precisamos diariamente, precisamos conversar, precisamos falar, precisamos orar, interceder e orar, queridos. A gente sabe que agora também nessa pandemia muitas pessoas estão todo mundo em casa, então, como se diz, faltava lugar para você entrar, como diz a palavra do Senhor, entrar, fecha a porta do teu quarto, né? E o Senhor que te ouve em secreto, tu vai orar a Ele, Ele te ouve em secreto. Então, isso o que significa? É um tempo a sós com o Senhor. Então você pode fazer isso 15 minutos levantando mais cedo antes de ir para o trabalho. 15 minutos, amados. Ai, mas tu não sabe a hora que eu acordo. Tudo bem, mas 15 minutos não é nada. Não é nada, mas como se diz, é algo que vai te impulsionar. Você vai começar a gerar no teu coração alegria, vai te gerar entendimento, vai te gerar que você vai ver as coisas acontecer mais rápidas, porque à medida que eu vou conhecendo, que eu vou tendo intimidade com o Senhor, vou investindo, porque eu preciso investir tempo em conhecer ao Senhor. Não tem como você dizer assim, eu amo a minha filha, eu amo meu filho, eu amo meu noivo, eu amo minha noiva, meu marido, minha esposa, mas não dispõe de tempo, não investe tempo no relacionamento. Nós precisamos investir tempo de oração, de ler a palavra, de interceder, de conversar com o Senhor. Tem um outro local que esse sempre dá certo, que é o banheiro. Tomar banho você toma todo dia, não é? Então, 15 minutinhos quando você toma o banho, né? Eu lembro quando o vovô dizia, Senhor, eu me lavo por fora e o Senhor me lava por dentro. Né? Então, você pode pedir, Senhor, olha as coisas que eu falei, olha as palavras torpes que saíram da minha boca nessa semana. Senhor, eu peço perdão, recolho essas palavras, lanço na cruz de Cristo. Senhor, que eu não fale mais mas eu quero que eu diminua para que Tu cresça, para que o Senhor cresça em mim, para que o Espírito Santo de Deus cresça. E para isso acontecer, o meu eu tem que diminuir. Amém? Porque senão como se diz, existe pessoas, amados, que têm um ego muito grande. Eu conheço isso, conheço aquilo, eu já estudei isso, estudei, então eu sei mais do que você. Mas estudar é muito bom, mas melhor ainda quando você investe tempo em conversar com o Pai, em dialogar com o Filho e ouvir o Espírito Santo. Porque, amados, quando você ouve a voz do Senhor dentro do teu coração, é algo extraordinário. Quando tu olhar nos olhos de Jesus, aquele olhar profundo, quando tu olha nos olhos dele, o olhar dele enxerga o teu coração, enxerga a tua alma e traz resposta
respostas ao teu coração de coisas que você nem precisou falar. Então, queridos, isso é relacionamento. Precisamos desenvolver um relacionamento. Eu sempre penso que eu não posso, e eu tenho me vigiado para isso. Eu não posso gastar mais tempo com coisas do mundo do que com o Senhor. Ou no mínimo tem que ser igual. Mas eu acho que Deus é muito melhor e muito maior, né? E se nós estamos fazendo algum curso, temos que estudar, a gente não fica lá estudando, investindo tempo para quê? Para obter um resultado positivo, um resultado de aprovado. Então, com o Senhor também, queridos. Precisamos investir. Tire tempo. Quem tem filhos, compre aquelas bíblias que tem umas bíblias lindas, ilustradas. Conte uma história bíblica para o seu filho. E não importa se ele seja pequenininho, comece a gerar esse hábito. No início, você começa por uma disciplina. 15 minutinhos não é nada. Vamos ler. O papai e a mamãe vai te contar uma história bíblica. Algo muito tremendo que aconteceu. E você lê, conta a história e depois diz assim, vamos orar agora. Senhor Jesus, meu Pai querido, nós te pedimos, Senhor, assim como tu guardou Daniel, me guarda também, assim como o Senhor livrou da morte Jonas, que estava lá dentro do estômago da baleia, Senhor, nos livra, Senhor, de cairmos por caminhos errados e estarmos à beira da morte espiritual. Conte histórias, querido, converse, leia a Bíblia antes de almoçar, nos finais de semana ou agora que está todo mundo em casa. Se você compra aquelas preciosas promessas, que é tão gostoso aquilo, você fala, Senhor, fala conosco. Que tu lê lá uma palavra, e a palavra, amados, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Ela é bálsamo para as feridas, cura todas elas. A palavra do Senhor traz alegria, vivifica os ossos. Amém? Então, agora vamos ler Mateus 7:7. Todo mundo gosta muito. Eu também. Aqui diz assim, E o Mateus 7:7 é a continuação do Sermão da Montanha. Aqui diz assim, não julgueis, desculpe, no 7, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É forte isso, né? Bom, aqui está então uma das passagens que todo mundo ama, Mateus 7:7. Aqui fala da bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Então eu preciso pedir. Se eu peço, eu vou receber. Buscai e encontrareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Olha, então eu preciso, para mim receber, para mim ganhar algo, eu preciso pedir. E não é só pedir, eu preciso buscar. Como é que eu vou buscar aquilo que eu preciso, amados? Orando, conhecendo a palavra do Senhor. E vamos bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O que pede, recebe,
e o que busca encontra. Então, se eu estou buscando resposta para situações na minha vida, para que caminho seguir, aqui diz o quê? Que eu vou achar. Que aquele que pede recebe, o que busca encontra. Vai encontrar aonde, amados? Na oração, na intercessão, na leitura da palavra, porque às vezes tu tá lendo a mesma palavra que tu já leu muitas vezes, de repente ela parece que faz assim, ó, parece que ela brilha, ela salta aos olhos e vem um entendimento impressionante sobre situações da tua própria vida e que você já tinha lido tantas vezes, mas a palavra ela é viva todos os dias. Hoje esta palavra nós estamos tratando desse assunto, mas amanhã ela pode tratar de um outro assunto, porque ela é viva. Amém, amados? Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, meus queridos, se você está pedindo a Deus Pai, creia que Ele é o bom Pai. Creia que Jesus, Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele a deu. Então significa que você não vai ganhar uma cobra. Você não vai, se você estiver pedindo pão, não vai ganhar uma pedra, não. Amém? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Misericórdia. Não. Se vós, pois, sendo maus, olha o que diz aqui, que diz o quê? Que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, ó, aqui, ó, Deus falando, Jesus falando, quanto mais vosso Pai. Vosso Pai, queridos, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Dará coisas boas. Então, queridos, nós precisamos pedir coisas boas. Precisamos pedir ao Pai, no nome de Jesus. Amém? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu sempre costumo dizer, faça para os outros, queridos, como tu gostaria que fizessem contigo. Faça não esperando que um dia você vai receber, não importa. Faça para as pessoas como você gostaria que fizesse contigo. Amém? Você vai plantando, um dia você colhe. Um dia você colhe. Você vai colher das boas plantações que você fez. Talvez você nem precise, talvez você nunca vá precisar dessa colheita, mas essa colheita ela é uma poupança espiritual que os teus filhos, a tua geração, a tua descendência poderá colher as coisas que você plantou. Amém? No 13 diz assim, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Oh, misericórdia! Então, queridos, o caminho é estreito. Eu não posso ter o mesmo falar, ter a mesma boca suja, vamos dizer assim, andar com tipos de amizade do mundo que não querem o Senhor. Porque não tem como, amados. Luz, a palavra do Senhor diz que onde a luz chega, as trevas elas têm que sair. Hoje você é luz, então onde você vai, você precisa iluminar. Então você não pode se enxurriar, se sujar, se imundiciar com as coisas do mundo, com as coisas, as velhas, as coisas que do passado você fazia.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ah, Deus querido, ó Pai amado, tem misericórdia de nós. Não permita que o Teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria para que nós não venhamos a nos perder no caminho. Aqui diz que poucos há que a encontrem. No 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Bom, isso aí está todo mundo, eu creio que mais do que avisado, mais do que precavido, não é verdade? E olha o que diz aqui no 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Uma vez, amados, o Senhor, eu recebi uma palavra e aquilo não caía, eu costumava dizer assim, aquilo não digeria, e eu não sabia o que era, e eu comecei: Senhor, me mostra o que há de errado nisso. Senhor, me mostra. E o Senhor, Senhor Deus, Jesus, me mostra o que há de errado. E o Senhor me fez foi muito tremendo que essa pergunta veio aqui dentro do meu coração assim: uma parreira dá o que eu? Uvas. Uma figueira dá o que? Figos. E não sei, e aí veio: que coisa boa, o Senhor deu a resposta. Então, queridos, você tem que ficar lá batendo e pedindo até você receber a resposta, até você receber a tua resposta. Enquanto aquela bênção, aquela necessidade, aquela conversão ainda não tem acontecido, não pare de bater, não pare de pedir ao Pai, em nome de Jesus, que você vai receber, queridos, né? Não pare, não pare. O segredo é não parar, é continuar, é confiar no Pai. Então, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quer um exemplo disso? O que os teus vizinhos dizem de ti? Já pensou se a gente fizesse uma pesquisa? O que os teus vizinhos dizem de ti? O que os teus colegas de trabalho dizem de ti? O que os teus parentes dizem de ti? Que o seu João é um homem sábio. Olha a família dele, ele conduz a família com sabedoria, dá bons conselhos. Ou dirão: é um crente assim, diz que é crente, né? Mas, né? Fala mal de todo mundo, compra, não paga as contas, tem boca suja, né? Briga com a família, briga com os filhos, tanto que os filhos gostariam até de morar na igreja, né? Porque na igreja o pai e a mãe é um santo, mas em casa sabe? Então, assim, queridos, nós são muitos. Mateus 6, 7 fala ali das características do novo cristão, do nascido de novo. Ali estão as características. Então, faz esse checklist todos os dias e vê como é que estão as tuas características. Você continua parecido com o teu pai, com a tua mãe que te geraram? Ou você já perdeu essas características espirituais e está a cada dia mais parecendo com o Deus, o Pai Celestial? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus falava, ele não falava de Deus, ele sempre falava meu Pai, meu Pai. E nós também podemos falar meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, amados, quando se vai construir uma casa, a gente tem que cavar, né, para fazer o alicerce. E aqui no sul a gente usa muita pedra de alicerce, né? Elas são grossas, as altas, né? E não adianta só, querido, só fazer um buraquinho ali, botar um aqui, né? Botar o cimento. Se inventar de dar uma chuva muito forte, a água vai cavar por baixo o alicerce e vai fazer a construção, fazer isso aqui, ó. E não adianta. Alicerce, amados, tem que ser bem feito, né? Tem que ser, colocar como se diz, acho que se chama estaquetas, não sei como é que se chama, o tanto que você precisa fazer para cima tem que ter um cálculo que precisa estar estruturado para baixo, com ferro, com concreto, com coisas adequadas. Para quê? Para que o vento, para que a chuva, que bata o vento, bata a chuva, a tempestade e a casa não caia. Como é que está a tua casa? Os alicerces têm sido de perdão, de sabedoria, da palavra de Deus, da oração, da intercessão, da direção através do Espírito Santo de Deus? Ou a estrutura da sua casa tem sido ira, acusação, mentiras, dissensão, heresias e etc. Ou é os frutos da carne que são os alicerces da tua casa, ou os frutos do Espírito? Porque os frutos da carne, amados, não servem para nada. Para nada. Você pode até orar, as pessoas serem curadas, expulsar os demônios, mas isso não te faz filho de Deus. Isso não te garante como se diz, a vida eterna. O que nos garante é o sangue de Jesus, invocar o Senhor, ser batizado com o Espírito Santo de Deus, ser batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo de Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né, e ter intimidade com Deus Pai, né, e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade, seguir os mandamentos, né? Olha, eu sempre digo, Mateus é a nova Constituição, é a lei do nascido de novo, daquele que se converteu. Ali diz tudo, amados, tudo, aqui fala tudo. Então, aqui fala no 24, diz assim: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amado, se a tua família, a tua vida está edificada não na rocha, vai cair. Antes que caia, se arrependa de todo o coração e começa a edificar a tua casa
na fortaleza das rochas. Jesus é a fortaleza, Ele é a pedra angular, Ele é o alicerce que não muda. Amém? E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Jesus hoje te diz: quero ser liberto, quero ser curado, quero ser limpo. Olha, e logo ficou purificado da lepra, do vício, da mentira. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então, queridos, isso aqui tudo que nós lemos, amados, fala de estrutura, fala de alicerce, fala de direção, sabe? São coisas assim que tu pode ler várias vezes, leia várias vezes. E você vai ver como ele fica cada dia mais vivo, cada dia você tem mais entendimento, amados. Em João 14, 10 diz assim, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ouviram, amados? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Oh, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar sempre. Ele vai nos dar discernimento, vai nos vivificar. A palavra do Senhor, ela é vivificada através do Espírito Santo e nós passamos a ter entendimento. No versículo 20 diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós.
E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo, disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, queridos, nós não temos mais dúvida de que Jesus falava com Deus, o Pai. O Pai. Pai. Pai é aquele que gera. Pai é aquele que cria. Pai é aquele que conduz. Pai é aquele que ama. Aquele que zela. Aquele que corrige. Aquele que disciplina. Amém, amados? Então, queridos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero pedir para minha filha fazer uma oração, né? Que se você, queridos, tem problemas com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, se os alicerces da tua família estão ruindo, não se preocupa. Jesus, ele é o construtor. A palavra de Deus, ela é o alicerce correto. Ele é o alicerce perfeito. Não esqueça, queridos, gerar intimidade, investir em tempo com o Senhor. Ora, 15 minutos antes de você sair, a primícia do teu dia, levanta 15 minutos antes, quando você vai tomar seu banho, vai acordando, vai agradece a Deus pela noite de descanso, porque você tem uma cama para dormir, você não tem passado frio, você tem lençóis, roupas de camas limpas, não tem faltado alimento, não tem faltado absolutamente nada. Então, queridos, agradeça a Deus Pai, o teu Pai, a Jesus. Peça que o Espírito Santo te dê entendimento, te dê discernimento, te conduza com sabedoria no dia que tu vai ter, as semanas de trabalho, tudo, queridos. Amém? Então, vou passar para minha filha fazer uma oração. Michele. Aribashi Kantarahasuri Amas Dibahasuri Yoshi Kantarahastu Tiriasu Kotiribas Orimanasi Yotarashi Barasu Kotirihasturi Badarasu Shimanaya Suyonde Hastuti Koshi Barasu Tiribasti Kanturubahas Sheira manasturi alabara surro cochei paras. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. O quão grande é o nosso Paizinho. O
Paizinho querido, o amado das nossas almas. Quão grande és tu, Senhor. Quão maravilhoso tu és e como é bom saber que podemos confiar plenamente em ti. Porque qual pai não é atento ao filho e à filha? Oh, obrigada, Jesus querido. Obrigada, Jesus querido, por ter comprado as vidas de cada um de nós naquela cruz. Obrigada por ter restabelecido a ordem divina nesse planeta. Obrigada, Senhor, por ter enfrentado a morte, ter enfrentado, Senhor, a crucificação em nosso lugar, porque lá era o nosso lugar. Não era o teu, era o nosso. Mas naquele dia, Senhor, o véu se rasgou. O véu se rasgou. E então, já não necessitamos mais ver a sombra das coisas que viriam. Mas nos foi permitido, Senhor, ter a comunhão contigo. Ter comunhão não só com o Pai, não só com Jesus, mas também com a terceira pessoa da Trindade, o doce, incrível e maravilhoso Espírito Santo. Oh, querido Senhor, o Senhor nos ensina todas as coisas, então nessa noite nós te pedimos, ensina-nos a chegar ao Pai. Ensina-nos a chegar a Jesus. E ensina-nos a chegar a Ti mesmo. Pois pouco se fala em Te adorar, pouco se fala em Te buscar, pouco se fala em ter comunhão contigo. Oh, querido Senhor, querido Deus, que bom, Senhor, que não precisamos, ainda que Tu seja o Altíssimo, ainda que Tu seja o Senhor dos exércitos, o justo juiz, aquele que brada, aquele que criou tudo, ainda que Tu sejas tudo isso, Senhor, e muito mais, nós, a partir da cruz, podemos dizer a Ti, Abba, Paizinho, Abba, Paizinho, Abba, Paizinho. E também podemos dizer a Ti, Santo Espírito de Deus, vem e habita em nossos corações cada dia mais poderosamente. E limpa o nosso coração de tudo aquilo que nos atrapalha de ver o Pai e de ver o Pai como Ele é. Senhor, entra no coração de cada um nesse momento, trazendo bálsamo para curar as feridas de todos aqueles que foram magoados por seus pais na terra, por seus pais humanos, que não foram bem cuidados, que não tiveram um pai que era verdadeiro pai, mas um carrasco, um abusador, um violador, um roubador de sonhos, um alcoólatra, um violento. Perdoa, Senhor, eu Te peço, esses homens, mas trata o coração de cada filho que está assistindo esse culto, de cada filha que está assistindo e que vai assistir mais na frente, Senhor. Cura o coração, passa o Teu sangue, o Teu bálsamo, para que não haja nada que os impeça de conhecer ao Pai Celeste, ao Paizinho, ao Abba Pai, como verdadeiro e suficiente Pai. Senhor, eu peço nessa noite que Tu ministres essa cura, que Tu ajude os Teus filhos a perdoarem os seus pais na terra, Senhor.
E aqueles que estão assistindo, que tiveram um pai segundo o teu coração. Então eu peço ainda mais, te revela de forma poderosa a cada um. Aos que precisam de cura, com cura. Aos que precisam de libertação, com libertação. Aos que precisam de revelação, com revelação. E a todos nós, abençoa, Senhor, com a revelação da tua paternidade tão preciosa, poderosa, incrível e maravilhosa. Porque eu sei que o Senhor é o Pai perfeito, que nunca falha, e quando precisamos, nos põe no colo, porque o Senhor põe no colo, sim. O Senhor faz carinho, faz cafuné em cada filho teu. E ainda que isso pareça loucura ao nosso entendimento, Senhor, é verdadeiro. Porque tu és o Pai perfeito, o Pai querido, o Pai amado, o Pai doce, o Pai que brinca, o Pai que ensina, o Pai que corrige. É o Pai perfeito. Obrigada por se revelar a cada um, Senhor. E obrigada pela obra que inicia nesse dia, na vida daqueles que receberam ou estão recebendo essa cura com relação ao seu Pai na terra, em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar dando testemunhos da obra que o Senhor está fazendo, uma grande obra no seu coração, no seio da tua família, que possa tudo ser restaurado para a honra e glória do nome de Jesus. Que Jesus ricamente te abençoe, abençoe sua família, sua casa. Amém, amados? Horibalarasti andaralamasti halarash. Horiteirbahilasti helirians. Rabasti talastuye malas. A voz do Senhor ressoa sobre a terra, a voz do Senhor ressoa sobre o universo, e os seus olhos estão atentos a tudo que acontece no universo. Horila yestirimas, horistiribahalasturiedirimas. Não há nada que fique oculto aos olhos do Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso. Robialasti mandaraiederelemas. Ah, Espírito Santo, ajuda-nos a cada dia para nós nos conduzirmos com sabedoria, para conhecermos cada dia mais o caráter de Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pais segundo o coração de Deus, segundo o bom Pai, o exemplo do melhor Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, para honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Já desde no início eu apresentei todos os pedidos de oração de todos os nossos irmãos. Que Jesus ricamente os abençoe, os guarde, os livre do mal e os surpreenda em nome de Jesus. Bom fim de semana e até semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.